Amém? Abre o teu coração e deixa o Senhor ministrar, assim como Ele ministrou na minha vida. E como eu sempre digo, que honra que eu tenho de poder receber essa palavra por diversas vezes. Amém? E o Senhor diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. E mais do que perecer por falta de conhecimento é não praticar aquilo que conhece. Então nós devemos ser somente ouvintes, mas praticantes. Mas o ouvir a palavra está correto? Sim, Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Hebreus 4, 12 diz que a palavra de Deus... Vamos lá? Vamos abrir lá em Hebreus 4, 12? A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes, que tem poder de agir no espírito e na alma, amém? Na medula, na onde o homem não pode tocar. Versículo 13 diz que não existe nada oculto aos olhos do nosso Senhor. E Deus conhece a tua vida por completo. Por isso Ele te trouxe hoje aqui, para que a palavra de Deus te alcance, me alcance. E essa palavra sendo semeada em nosso coração, produz os frutos que o Senhor tem para cada um de nós. Achou aí Hebreus 4,12? Amém? Então só confirme o que eu acabei de dizer, é esse versículo mesmo. Então benção, quem gosta de anotar o tema dessa mensagem, a verdade que te liberta. Amém? Eu sempre disse isso, contra a verdade não há argumento. Amém? Quando você diz a verdade, muitas vezes, existe um preço a ser pago para se falar a verdade. E há um preço ainda maior para viver a verdade. Amém? E as pessoas que te conhecem vão dizer se você é um homem de verdade ou não. Uma mulher verdadeira. Aquele que cumpre o que fala. Aquele que mantém o que diz. Amém? E lá em João, aí todos podem abrir junto comigo, no capítulo 8, versículo 31, nós vamos ler juntos. Amém? Essa passagem foi o motivo de Deus colocar esse tema em meu coração. Amém? João, Evangelho de João. Mateus, Marcos, Lucas e João, quarto evangelho. Então, versículo 31, então Jesus disse aos judeus que tinham acreditado nele: se vocês continuarem a obedecer às minhas palavras, serão verdadeiramente meus discípulos. Então conhecerão a verdade, e a verdade libertará vocês. Amém? Esse versículo é bem conhecido no Brasil, amém? Quem já escutou esse versículo, quer ser crente ou não, cristão ou não, amém? E é uma verdade. A verdade sempre vai prevalecer. É como a luz em meio às trevas. A luz sempre vai prevalecer. E assim vai acontecer sempre. O bem sempre vai vencer o mal. Amém? E o que Deus quer mostrar para mim e para você é que se nós tomarmos posse dessa verdade para a nossa vida, por mais que muitos de nós já tenhamos recebido mensagens poderosas sobre esse tema, eu peço com a graça de Deus que você abra o teu coração para que Deus te mostre algo novo. Amém? Em nome de Jesus. Nós temos a liberdade de escolha e vivemos tendo a opção de decidir como viver. Ou seja na verdade, ou seja na mentira, ou seja numa meia verdade. Amém? E aí eu quero mergulhar sobre esse tema. Porque são algumas coisas que é muito importante, nós temos como base e princípio para a nossa vida. Porque a verdadeira igreja não é aquela que vive aqui dentro, é aquela que sai e é a igreja fora daqui. Amém? Quem crê assim? Que é quando você leva a verdade, você leva o ensino, você vive o que você ouve, amém? O que você escuta, o que você recebe, que traz transformação. E é por esse motivo que Deus te traz à casa dele, é por esse motivo que Deus me trouxe hoje aqui, para que eu pudesse receber palavras que possam transformar a minha vida. Independente de quem Deus coloca no altar, Deus sempre vai trazer algo ao teu coração.
Por isso que Jesus, quando ele foi muito duro e seus discípulos estavam próximo dele, e ele viu que todos os homens e a multidão estavam se afastando e já deixando de estar próximo de Jesus, Jesus olhou para Pedro e para seus discípulos e falou assim: ei, e vocês também não vão? E o que Pedro disse? Senhor, depois de tudo o que nós vimos e vivenciamos, para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Muitos aqui já vivenciaram maravilhas na presença de Deus. E não tem como você falar assim: para onde eu vou? Não tem lugar para você ir. Você está no melhor lugar, amém? E é na presença de Deus. E esse melhor lugar não é somente a casa do Pai. Você é o lugar que Deus escolheu para habitar pelo Espírito Santo. Entende que onde você vai, você é a casa e morada de Deus. Então há necessidade de ter uma verdade na sua vida. E as pessoas vão olhar para você e vão ver verdade, mentiras ou meias verdade. Amém? Uma meia verdade, a gente tem alguns ditados aí, né? Olha, ditado não, falácias, né? Olha, ser crente como ele é triste, né? Ele não vive não a verdade, não a mentira. Por isso que ali no livro de Apocalipse, quando o Senhor revela para João, ele diz assim: olha, é melhor que você seja frio do que morno. Porque o morno, ele é indeciso, ele não sabe o que quer. Amém? Ele não está nem de um lado e não está nem do outro. E eu quero confirmar com o meditar que meu pai uma vez falou para mim, mas vou reforçar, eu acho que já comentei com vocês. Eu lembro que uma vez meu pai comentou de uns fatos que ele conversava com meu avô, e talvez muitos já ouviram isso. E meu pai disse assim: filho, eu lembro que um dia eu estava conversando com o seu avô, e depois descobri que meu avô era da Congregação Cristã do Brasil. Olha, talvez ele já orava por mim, talvez não, eu creio nisso, né? E já veio a semente aqui, amém? E ele falou assim: Elinho, eu estava conversando com o seu avô e perguntei para ele: olha, quando uma pessoa está em cima do muro, e tem um lado do bem e o outro lado do mal, né? Por que o lado do mal não fala nada e o lado do bem fica torcendo para que ele vá para o lado dele? Aí meu avô falou assim: olha, filho, fica tranquilo, que a torcida sempre vai ser para que você venha para o caminho que é mais estreito. É um caminho mais difícil. E esse caminho tem um preço a ser pago. Quem está em cima do muro, ele não está do lado do mal. Amém? Aparentemente, mas ele já é, porque a indecisão te faz parte do lado frio. Amém? Então, a escolha está em um caminho mais difícil. Deu para entender ou foi confuso? Quando eu conversei com meu pai foi mais fácil de entender, talvez eu compliquei. Amém? Mas vamos voltar aqui para a palavra. Então, temos diversas passagens bíblicas de grandes homens e mulheres de Deus que testemunharam essas três verdades. E a gente vai buscar isso na palavra. Destes homens, em nenhum momento Deus, ele ocultou. Se você for observar, a palavra de Deus em nenhum momento, ela esconde as falhas dos homens. Ela esconde as verdades de homens e mulheres de Deus. Ela esconde as mentiras, o que está oculto. Ela esconde as meias verdades. Deus deixa sempre claro: filho, eu não escolho ninguém perfeito. O único que foi perfeito era o meu unigênito. Amém? Era meu único filho. E ele veio, morreu por você, para que ele pudesse, com a sua própria vida, tirar o pecado do mundo. Porque como diz em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Então Jesus, como uma ovelha sem mácula, se entregou. Esse tinha a perfeição. Agora cada um de nós, amém? Olha para o teu irmão aí, olha para a tua irmã. Isso é uma estratégia para ver se alguém dormindo ele fica sem graça. Mas a outra estratégia é você ver, ele é perfeito? Olha para ele, você vê que é perfeito, né? Os casados têm a oportunidade de falar: você é tudo que Deus preparou para mim. Amém? Tomara que a minha esposa escute depois lá em casa. Amém? Mas é verdade, amém? Teve oportunidade aí? Então vamos voltar. Bênção de Deus. Por quê? O que Deus quer mostrar para mim e para você é o cuidado que nós precisamos ter. Deus sabe quem você é.
não precisa de meias verdades e nem de mentira para com Deus. Para de se esconder. Diante dos olhos de Deus não existe nada oculto. Deus sabe quem você é. Deus olha para você, Ele te vê por completo. Ele não vê nem a roupa, a cor, a marca que você está usando. Ele olha para você, te faz um raio-x, Ele olha de dentro para fora, Ele vê teu coração, Ele sabe e examina. Ele sabe quem você é. E é por isso que você está aqui. Que Ele sabe o potencial que você tem para chegar onde Ele escolheu. Amém? Você está. Cada um de nós. Com todos os nossos erros e falhas. Isso não quer dizer que a gente vai permanecer ali. E a gente vai ver isso na palavra. Continuando. Eu não sei como foi a sua existência, né? Como você vê a sua existência. Como você enxerga a sua vida. Tem muitos que até hoje não conseguiram entender ainda porque existe. Amém? Tem alguém aqui que pensa assim, puxa, eu não sei nem porque eu estou nesse planeta, podia ter nascido em outro, né? Primeiro estuda um pouco mais para saber se tem vida em outro planeta. Amém? Talvez seria uma chance para estar lá. Mas Deus te trouxe para esse plano. Eu quero te dizer que Ele tem um plano para você. Existe um reino espiritual, crendo ou não. Embaixo existe um reino físico, que é palpável e você pode ver. E entre o reino físico e o reino espiritual, há um plano e um projeto de Deus para todo ser humano. Deus tem um plano de vida para você. Vai depender de você, porque as suas escolhas vão determinar se esse plano se cumpre na tua vida ou retarda. Amém? Ou você antecipa e começa a tomar posse. Tudo bem até aqui? Então entenda a sua existência. Como tem sido a sua história? O que você passou até hoje foi o que te trouxe aqui. E o que te trouxe aqui foram passagens e momentos que talvez foram bastante dolorosos. Quem teve uma infância difícil? Amém? Quem teve uma adolescência complicada, assim como eu? Amém? Irmão, vocês acreditam que eu já fui expulso de escola? Ó, tem gente balançando a cabeça, credo. Eu já fui, irmão. Com 10 anos, ela também, tem gente dedurando alguns aqui. Irmãos, não é louvável nada disso. Foi num momento muito difícil. Claro que eu não vou transferir a responsabilidade. Quando meus pais se separaram, eu tinha 10 anos de idade, saí de uma cidade, a última cidade do estado de São Paulo, e fui morar em Campinas. E eu era rebelde de tudo, amém? Mas graças a Deus, depois a graça de Deus me alcançou. A escola ligou para minha mãe e falou assim, olha, esse garoto não dá para ficar aqui. Escolha a tua escola, amém? Fui expulso, né? Pediu de uma forma agraciada que estava insustentável a vida desse jovem. Amém? Mas depois de um tempo, depois de conseguir compreender algumas coisas, Deus foi trabalhando e fazendo com que eu pudesse compreender um pouco o porquê Deus me escolheu e porquê Deus te escolheu. Nada é por acaso. Tudo que você viveu, eu tenho certeza que teve a mão de Deus com a permissão, porque Ele guardou a tua vida. Quantos livramentos Deus já fez a teu respeito? Se você conseguisse mencionar isso e medir, você vai ver que você é um milagre de Deus. Amém? Você é algo que muitas vezes, muitos nem acreditavam que você chegaria onde você chegou e aonde você está. E eu quero te dizer que isso não é mérito seu nem meu, isso chama-se graça. É algo que não merecemos, mas Deus deu e teve um preço que foi pago. Não é porque foi de graça que não teve valor. E teve valor. Então dê valor, viva de verdade. Viva Cristo genuinamente. Saiba quem você é em Cristo Jesus. Reconheça Ele na tua vida, com as suas atitudes. Amém? João 14, versículo 5. Aqui vai falar um pouco. Vamos ler rapidamente, todos já conhecem essa passagem. Amém? Mas a gente vai ver que um homem de Deus caminhando com Jesus faz uma pergunta para Jesus, assim como muitos de nós, e eu fiz isso logo no começo da caminhada. Tomé, quem conhece a história de Tomé, irmãos? Irmão, depois de caminhar com Jesus durante 3 anos, os discípulos chegaram para Tomé, para os discípulos falaram assim, olha, eu vi Jesus. Ele falou,
Jesus morreu. Não, mas eu vi. Não, não viu não. Eu só vou crer se eu tocar. Eu quero te dizer, você não precisa trocar em Jesus para você crer que Ele existe. Porque felizes aqueles que não viram, mas creram no poder de Deus. Feliz é você que crê e confia a cada dia nas promessas de Deus sobre a tua vida. Por isso que eu disse na hora da adoração, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Parece que é uma onda. Tem anos que está todo mundo dentro da igreja. Eu sempre continuei, irmãos. Mas tem anos que parece, cadê minha família? Sumiu todo mundo, cada um por si, estão vivendo a sua vida. Mas eu continuo buscando, eu continuo crendo, porque eu tenho certeza que Deus tem cuidado, que Deus tem livrado, que o Senhor tem trazido sustento, que o Senhor tem abençoado. Amém? Por isso que Abraão, só misturando um pouco, Abraão ele intercede por Jó e aquela cidade para não destruir. E ele fala, ai Senhor, diante de uma cidade tão grande, se tiver 50 justos, o Senhor não livraria a todos? Deus fala, claro que eu livraria, mas não tem 50. Não, tudo bem, mas 40 pode ser? E não tem 40. 30 pode ser? E não tem 30. 20 pode ser? E não tinha 10 justos dentro daquela cidade. Mas se ele encontrar você, sendo esse sacerdote, um homem e mulher de Deus que vive de verdade, Deus guarda a tua vida, aqueles que estão à tua volta. Deus te protege, Deus vai te dar estratégia, Deus vai te dar sabedoria, Deus te vai dar compreensão para que você consiga levar o reino dele. Amém? João 14, versículo 5 diz assim, Tomé então disse a Jesus, Senhor, não sabemos para onde vai, como podemos saber o caminho? E Jesus respondeu a ele, olha Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai, se não for por mim. Eu tive por diversas vezes isso no meu coração, mas sempre Jesus, de várias formas, mostrou um caminho mais excelente. E Jesus sempre vai te responder quando você precisa. Jesus sempre vai te mostrar o caminho, porque Ele é o caminho para todas as coisas que você precisa para te direcionar a jornada que é a Nova Jerusalém. E aí eu quero te convidar a abrir mais uma passagem que está lá em Salmos capítulo 15, versículo 1. Eu vou adiantar um pouquinho. Tenha consciência de que Deus tem procurado verdadeiros homens de Deus. Existem várias formas de você procurar conhecimento, amém? Mas só uma é a verdade, é a palavra. E eu lembro que enquanto eu estava vendo um livro, aqueles pedaços de sabedoria, gotas de sabedoria, eu lembro que numa das falas que estavam sendo descritas ali, um moço pergunta para o rapaz que teve uma visão, se quando ele foi ao céu, ele viu algumas placas de igreja, e ele falou, olha, lá no céu, eu não encontrei nenhuma placa de igreja, eu só encontrei a igreja de Cristo, lá no céu. Amém. Ou seja, são homens e mulheres tementes, verdadeiros, que entrarão no reino de Deus. Então, existem homens e mulheres na igreja Ágape, existem homens e mulheres de Deus na catedral, amém? Existem diversas outras comunidades, porque são vidas que pagam um preço e têm uma vida de verdade com o Pai, amém? Eu conheço pessoas que são da igreja católica, que eu falo, meu Deus, que homem e mulher de Deus, quanta oportunidade Deus tem para poder ainda trazer mais conhecimento, amém? De seriedade, de compromisso, amém? De busca e de entrega. Glória a Deus. Tudo bem até aqui? Vamos lá. Então, como diz lá em João, capítulo 4, versículo 23, não precisa abrir, porque eu pedi para vocês abrirem em Salmo, capítulo 15.
Lá diz assim: mas está chegando a hora, e de fato, essa hora já chegou. Você crê que chegou um novo tempo de Deus para essa igreja, para esta casa? Deus tem movimentado as águas, a nuvem do Senhor pediu para que a gente andasse, e Deus está movimentando, e está vindo um novo mover. Deus tem levantado seus guerreiros e guerreiras, e Ele continua dizendo assim, olha, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai de modo espiritual e verdadeiro. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e os que o adoram a Deus têm que adorar em espírito e em verdade. E assim Deus tem encontrado, talvez seja um dos motivos que Deus te trouxe hoje aqui, que Ele te viu como um verdadeiro adorador. Alguém que busca o Senhor mesmo debaixo de uma chuva tão grande e tantas dificuldades que aconteceram, mas muitas vezes não encontra palavras, e a gratidão e a satisfação de estar na casa do Pai, entregar a sua vida mesmo tão falha e tão pequena, diante do altar falando, Deus, eu não encontro palavras para ser grato por aquilo que o Senhor tem me dado. Amém? Então vamos lá para Salmo. Salmos 15, versículo 1, diz assim, Senhor, quem pode chegar ao seu templo? Quem pode estar no seu santo monte? Só aquele que vive com honestidade e que faz o que é justo, que é sincero e verdadeiro no que diz. Amém? Essa é a primeira opção e escolha para a tua vida. Seja verdadeiro, seja honesto. Amém? Viva de verdade e viva o que você crê. Amém? Não abra mão, não negocie os teus princípios. Não abra mão de quem você é. Talvez um preço vai ser pago. Amém? Mas eu tenho certeza que a graça do Senhor vai vir sobre a tua vida e honrar o nome dEle sobre você. Em nome de Jesus. O segundo ponto que eu comentei, quem lembra? Vai falar sobre mentiras. Então, verdades, mentiras. Quando toda mentira, é importante você ter essa observação. Quem aqui já mentiu? Amém? Tem uns que falam que mentiu e ainda olha para o lado assim, tipo, você também, né? Amém? Quem diz que nunca pecou, já mentiu. Amém? Quem aqui nunca pecou? Já é uma mentira. Então vamos já ser estratégicos usando a própria palavra. Talvez no tempo, quando você não conhecia Jesus, quando você fazia uma mentira, e aquilo precisava de outra mentira para você alimentar aquela mentira, e você ia fazendo, parece que ia mudando de estágio, amém? E vai chegando uma hora que não encontra mais solução, porque a mentira não se mantém, ela não é consistente, ela não é firme, ela não é sólida, ela não vai dar certo, irmão, não adianta. Por isso que contra a verdade não há argumento, contra a mentira, a verdade prevalece. E quando a gente pensa sobre isso, as mentiras, na verdade, são ausências de verdade. Quando você mente, é que está faltando verdade. E a verdade, ela é uma prática, ela é uma escolha. Ou eu vou ser verdadeiro ou não. Ou eu vou tomar uma atitude de verdade e falar o que precisa ser falado, com respeito, claro, mas ser verdadeiro. E a mentira, quando a gente pensa nisso, a gente pensa, já vem na mente o pai da mentira. Então quero te convidar aí no livro de João, onde nós já estávamos, fomos para Salmo, João capítulo 8, versículo 43. Amém? Como é importante a gente ter, por mais que seja simples, mas poderosa essa palavra, para que a gente saia daqui de verdade, não sendo somente ouvintes, mas praticantes dessa palavra. João 8, 43. Vocês não compreendem, olha o que Jesus estava dizendo ali para a multidão, especificamente para os saduceus, escribas, amém? Aqueles que estavam questionando ele. Vocês não compreendem o que eu ensino, porque não conseguem aceitar o que eu digo.
O pai de vocês é o diabo. Vocês pertencem a ele e querem fazer a sua vontade. E ele foi um assassino desde o princípio. Ele é contra a verdade e nele não há verdade nenhuma. Quando mente, só diz o que lhe é natural, pois é mentiroso. Ele é o pai da mentira. Eu, porém, digo a verdade, mas vocês não acreditam em mim. Amém? A verdade, pela palavra, ela te purifica. Por isso que Jesus, em João 17:17, diz: santifica-os na verdade, a verdade é a minha palavra. A palavra de Deus pode te purificar, pode te transformar, pode te renovar e pode afastar da tua vida a mentira, o engano, aquilo que te impede de viver a verdade. Amém? Por isso que o Espírito Santo veio, senão para consolar, mas também para nos convencer do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Parece ser simples essas passagens, essa mensagem, mas é muito importante a gente reforçar isso no nosso coração. Pois é assim que o Pai faz. O Pai traz a gente à casa dele para poder trazer palavras, mesmo simples, mas poderosas, para poder transformar a nossa vida. Talvez pequenos detalhes na tua vida, de escolhas que estão sendo feitas, estão impedindo para que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre a tua vida. E não é uma troca, mas é um cumprimento de uma promessa, porque quando você vive de verdade, a verdade é a justiça sua. Amém? Vamos lá? Vamos ler mais uma passagem aqui rapidamente. Provérbios 19, versículo 22. Como é seríssimo na vida do ser humano a mentira. Amém? Vai chegar uma hora que ela vai estar de frente com a realidade dela. Amém? E a realidade não tem como você esconder com mentiras. Amém? Você é quem é de verdade. É como se você vivesse de fachada e tentasse manter uma aparência, que quando você coloca a sua cabeça no travesseiro, a única coisa que vem é o peso da mentira. Amém? É a condenação, é o questionamento, é você não conseguir se olhar no espelho e não se engolir. Você fala, puxa, vai chegar uma hora que eu preciso fazer uma decisão. E que hoje, nesse dia chuvoso, pode ser esse o dia que você pode escolher para a tua vida. A partir de hoje, eu quero viver de verdade esse Senhor que um dia eu confessei como meu Senhor e Salvador. Hoje eu quero abrir mão da mentira na minha vida. Hoje eu quero parar de viver meias verdades. Quero parar de me enganar. Porque quando você se engana, você não se engana só a você mesmo. Você se engana quem está do seu lado. Porque, irmãos, é fácil enganar os outros? É fácil manter uma capa de santidade? É fácil manter uma aparência de que você é uma pessoa realmente temente a Deus? Muitas vezes pelas vestimentas, muitas vezes pela fala, muitas vezes por uma belíssima oração. Mas Deus te conhece, sabe quem você e eu somos. Deus sabe a seriedade que existe no teu coração. Deus sabe verdadeiramente quem é o homem e mulher de Deus que você é. Amém? Porque Ele te escolheu. E eu quero te dizer, se você hoje está ouvindo essa palavra e você se sente incomodado, talvez chegou esse momento de Deus falar no teu coração, filho, chegou a hora de eu te mostrar uma coisa. Se você viver a verdade que eu escolhi para você, que é Cristo na tua vida, você vai viver o sobrenatural dele contigo nessa vida. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Tem alguém comigo? Amém. Que benção. Provérbios, quem lembra? Isso, chutaram, mas é 19, 22, amém? O que se espera do ser humano? Esse é o versículo, tá? 19, 22. O que se espera do ser humano é o seu amor leal. É muito melhor ser conhecido pelos poucos recursos conquistados do que pelas muitas mentiras ditas. Amém? Próprio Salomão disse, Senhor, não me dê muito para que eu não me afaste de ti, nem me dê pouco para que eu não blasfeme contra o Senhor, mas me dê o que é necessário. Salomão podia dizer isso, irmãos?
Quando ele teve o primeiro encontro com Deus, Deus falou para ele assim: olha, eu amo muito teu pai, pode me pedir o que você quiser. Salomão pediu o que para ele? Sabedoria. Sabedoria demonstra temor, porque o princípio da sabedoria é temor, é reconhecer, é saber de verdade quem é Deus na tua vida. E aí, com temor, a sabedoria Deus derrama para te dar inteligência para viver nesses dias. Por isso que Salmos 92:18 diz: Senhor, me ajuda a contar os meus dias que restam nessa terra, para que eu viva com sabedoria. Eu não sei quanto tempo ainda eu tenho nessa vida, mas que eu possa viver nessa vida de verdade, e hoje pode ser o marco da sua vida e um novo ciclo. Porque Salomão não precisava falar isso, porque Deus falou para ele: olha, porque pediste sabedoria, eu vou te dar muito mais do que o teu pai teve. Você vai ser conhecido pela sabedoria e pelas riquezas, nenhum outro vai ter o que você teve, Salomão. E você não consegue imaginar o que Deus pode fazer na tua vida com as escolhas que você faz para você. Amém? Glória a Deus. De verdade, hein? Vamos lá. Viver na mentira como estilo de vida vão gerar consequências gigantescas. Amém? Chega uma hora que acabou. Aí vem as consequências. Vamos ler mais uma passagem? Não precisa. Isaías 59, 1 e 2 diz assim: olha, eu, o Senhor, tenho contra ti que a vossa iniquidade faz separação entre eu e você. Eu tenho o braço para te tocar, eu tenho olhos para te ver, eu tenho ouvidos para te ouvir. Mas o que me separa do meu povo é o pecado, é a iniquidade, é a mentira, é a blasfêmia, é a murmuração, é a reclamação, é aquilo que faz com que aquilo que Deus te deu de graça, você não dá crédito. Amém? Tudo bem? Os braços de Deus estão aqui, os olhos de Deus estão aqui, e o ouvido de Deus está aberto para poder ouvir a sua oração. Amém? Então vamos lá para o último item. Terceiro tópico, vamos falar de meias verdades. Nós temos diversas situações relatadas onde muitos homens e mulheres de Deus usaram meias verdades para protegerem e tiveram um problemão. Um exemplo desses, lá em Gênesis capítulo 20, se puder abrir, vai falar sobre a vida de um homem de Deus, o pai da fé. Quem é? Quem? Paulo? Não, Gênesis, Abraão, amém? Chutaram feio, hein? Precisamos ler mais a palavra aí. Meias verdades normalmente são usadas para poder justificar alguma coisa. Quando você não está vivendo de verdade, você tenta justificar, argumentar para tentar fazer com que aquilo seja verdade. Já aconteceu isso? Vou confessar um pecado aqui, e eu peço a Deus para que Ele transforme a minha vida. Muitas vezes eu estou errado, está gravando? Corta aí depois. Muitas vezes eu estou errado. Irmãos, a minha esposa no final da conversa, ela fala para mim assim: Hélio, você mesmo estando errado, você me convence que eu estou errado. Tudo bem, hein, os homens, os casais aí? Isso está errado, amém? Você está errado, não tenta manter uma coisa, parece que é mais forte que a gente, não é? Muitas vezes você tem escolha de falar a verdade, por que você fala mentira? Está o cara cobrando uma conta lá na sua casa, você está lá dentro, você fala para o seu filho, um profeta de Deus, diz que eu não estou. É verdade? É mentira? Ou é uma meia-verdade? Irmão, passou da verdade é anátema, é maldito. É isso que você está ensinando? Eu estou citando exemplos pequenos, porque muitas vezes no nosso dia a dia, a gente permite roubar a graça de Deus, a presença. Não quer dizer que você vai ser espiritual o dia inteiro, irmão. Mas quer dizer que toda dedicação sua atrai a presença de Deus para o teu lar, para a tua casa, é aquilo que você escolhe. Mantenha a verdade como base e coluna para a tua vida. Vamos continuar.
Cadê o ministério de louvor, hein? Bora. Uma coisa que Deus colocou no meu coração dentro do que eu comentei, já confessei, peço perdão, e quero melhorar isso com a minha esposa. Muitas vezes a gente vai conversar, minha esposa já tem um combinado comigo. Saiu fora do foco, ela fala, não dá para conversar mais, a gente para naquele ponto, né? Fica ali com ponto e vírgula, para continuar depois. Porque dali já não dá mais assunto. Então é uma estratégia boa. Creio que Deus está falando com alguns casais aqui, amém? Não deu, já passou, o Espírito já se ausentou, só está o bife, tudo bem? Só está você ali, o velho homem parece que quer ressurgir, e as coisas começam, e quando vem o velho homem não vem a verdade, vem tudo aquilo que não foi transformado, amém? E aí você precisa para o prumo de novo, amém? E aí, o que é importante, olha só, dizer que Deus sabe como você é, que a situação que você se encontra não tem possibilidade de ter mudança, isso é uma verdade? É uma mentira ou uma meia-verdade? É uma meia-verdade. Porque você está tentando justificar que não tem como, não dá para mudar. Você nasceu assim, você é assim, e você vai morrer assim. Aí você está limitando o poder de Deus. Porque se você permitir, a verdade pode te libertar. E ela pode te libertar de você mesmo. E é por isso que eu falo para minha esposa, amor, eu preciso vir na igreja. Como eu preciso dessa graça, que eu preciso ser transformado. Toda vez que eu venho, mais um pouquinho que eu recebo, Deus fala, Deus muda, Deus vai transformando. Então deixa Deus te libertar de você mesmo, amém? Ó, tem 3 comigo, vamos lá, Gênesis 20, do 2 ao 12. Eu não vou ler, mas vou relatar. Irmãos, Abraão junto com a galera toda, está indo, chega numa região onde Abimeleque olha para a esposa de Abraão, Sara. Irmãos, Sara devia ser muito linda, porque de todo mundo que estava com Abraão, Abimeleque falou assim, olha, eu quero casar com ela aqui. Ó. O que Abraão fez? Abraão não fez nada. A palavra de Deus, depois se você quiser ler, tá, para acompanhar direitinho, a palavra de Deus diz que desde quando Abraão, porque Sara é irmã de Abraão por parte de pai, desde o início, quando ele casa com Sara, ele fala para todos da congregação, olha, Sara é minha irmã, imagina, e está casado com ela. Então até antes da lei isso era possível, amém? Isso era uma mentira ou isso era uma verdade? Sara era irmã de Abraão? Meia irmã, amém? Aquilo ele usou como uma justificativa para o quê? Para se proteger. Porque se ele falasse que Sara era irmã dele, que era esposa dele, o que ia acontecer? Era simples, era só matar Abraão, que ele ficava. Porque alguém tinha que ficar com a esposa de Abraão, não é verdade? Que injusto, o que Sara ia fazer sozinha? Morreu o pobre do Abraão. Então ele disse uma meia-verdade, que ocasionou lá na frente problemas grandes para Abimeleque. Abimeleque ainda não tinha se deitado com Sara. E a palavra de Deus expressa, depois você lê, eu achei lindo essa passagem, pelo cuidado de Deus. Deus se apresenta a Abimeleque e diz, olha, não toque nessa mulher, porque essa mulher é esposa de Abraão. E Abimeleque conversa com Deus e diz, mas eu não toquei. E eu sou inocente nesse assunto. Porque quando eu fui e escolhi Sara, Abraão não falou nada. Se ocultou, não se posicionou. Amém? E Deus fala para ele, olha, se você tocar, a maldição vai vir sobre a tua casa. A palavra de Deus diz que a esterilidade já estava sobre a congregação, sobre a casa de Abimeleque. As mulheres estavam com ventre travado, não podiam ter mais filhos, doenças estavam acontecendo, porque ele simplesmente escolheu Sara como esposa, e ele não estava ciente. E aí, Abimeleque recebe de Deus a orientação, olha, vai lá e devolve Sara para Abraão, porque Abraão vai orar por você, e a bênção vai vir sobre a tua casa. Amém?
E Abimeleque teve uma inteligência, sabedoria de entregar Sara de novo para Abraão, entregou a oferta, entregou vaca, bode, cavalo, entregou tudo para Abraão, entregou mais servos e servas para poder junto com Abraão, e falou: olha, Abraão, a minha terra é tua terra, mas se puder sair daqui, sai fora. E Abraão falou assim: amém, vou orar por você, e a bênção vem. Você lembra que Deus falou sobre Abraão? Eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem, amém? E vou abençoar quem você abençoar. E assim é declarado. Eu quero chamar o ministério de louvor aqui. Irmãos, problemas sérios e consequências grandes vêm sobre aqueles que querem viver e manter uma vida através da mentira, através de meias verdades. Sabe o que seria uma meia verdade? É você vir na igreja, receber a palavra e conseguir sair daqui e não ser cumpridor dessa mensagem. Você não está vivendo de verdade. Porque um preço foi pago e um preço foi alto, entregue naquela cruz. Mas há necessidade de uma entrega diariamente, não quer dizer que Deus não conheça o teu coração. Mas o que Deus quer mostrar para mim e para você, fala: filho, não brinque mais com as coisas que eu tenho confiado a você. Deus confiou algo precioso, faz parte da Trindade, chama Espírito Santo de Deus. Ele habita na tua vida. Quero te convidar a ficar em pé. Você é casa e é morada de Deus. Você tem escolha de viver na verdade ou não. E quando Abraão fez isso, consequências grandes viriam sobre a vida de Abimeleque. Na palavra eu não lembro se relatou alguma coisa de consequências sobre a atitude de Abraão. Mas eu quero te dizer que Deus guarda os seus. O guarda de Sião não dorme. Ele não descansa um minuto. Ele te conhece por completo. Ele sabe quem você é. Ele sabe as lutas que você tem passado, aquilo que você tem orado, aquilo que você tem buscado. Hoje a única palavra que precisa estar realmente preenchendo o teu coração é: quero viver a verdade. Eu quero viver a verdade que me liberta. Eu quero viver a verdade que leva paz, a verdade que leva amor, a verdade que leva justiça. A verdade que as pessoas estão procurando. Hoje quase ninguém acredita no outro. Mas eu tomo posse. E quero em nome de Jesus que isso aconteça na tua vida. Quando alguém olhar para você e falar assim: olha, eu não confio em muita gente, mas eu confio nesse homem e nessa mulher, porque ele é um homem de verdade. Eu amo esse casal porque esse casal é um casal de verdade. Ele não se esconde, eles não vivem de fachada. Eles são quem são, tem falhas, tem erro. Quem não tem erro aqui? Quem não tem dificuldade? Entende? Porque Jesus, quando veio ali, os fariseus todos queriam apresentar diante de Jesus uma adúltera. E eles pegam e jogam aquela mulher como se eles fossem o dono da verdade. E Jesus é quem conhece de verdade cada um de nós. Assim como Jesus olhou para aquela mulher e sabia que realmente ela tinha uma vida que precisava ser transformada para poder ter uma razão de verdade para existir, porque talvez foi tudo aquilo que ela aprendeu ou ela foi largada, ela não tinha esperança nem vida. E eu quero te dizer que o dia que você tiver um encontro verdadeiramente com Jesus, você não vai ser mais o mesmo, porque a verdade sempre vai estar na ponta da sua língua. Que quando alguém vir te procurar para falar alguma coisa, ele vai te ouvir e vai falar assim: olha, aí tem palavras de vida eterna, tem verdade nesse coração.
Quando essa pessoa fala, eu sinto meu coração queimar. Quando eu fico perto dessa pessoa, eu sinto algo muito forte na minha vida. É por isso que quando Pedro andava, a sombra de Pedro curava. É por isso que muitas maravilhas aconteciam. E Jesus, quando estava ali com aquela mulher, Jesus olha para os escribas e os discípulos. Eu não sei o que Jesus estava escrevendo ali no chão, mas dá uma oportunidade grande para saber ou tentar entender o que Jesus estava escrevendo. E Jesus olha para aqueles homens e diz assim: olha, tudo bem, ela está em pecado, mas quem de vocês não tiver um pecado pode atirar a primeira pedra. Eu quero te dizer, e eu quero aqui diante de vocês dizer, que eu também preciso viver na verdade. Só existe uma verdade absoluta, e essa verdade é Jesus Cristo, e eu preciso dele todos os dias da minha vida. Eu quero te dizer, eu não consigo levantar uma pedra, porque também precisa ter verdade na minha vida. E eu quero te dizer, se hoje a verdade te encontrar, e você permitir que a verdade more na tua vida, ela vai te libertar de você mesmo. Porque quando Jesus fez aquilo, dos mais velhos aos mais moços começaram a jogar as pedras no chão, e o único que tinha verdade absoluta na sua vida, o único que tinha integridade, o único que era perfeito, olhou para ela e falou assim: olha, vai e não peques mais. E hoje Deus fala isso para a gente: filho, eu sei o que você fez até hoje, eu te conheço, eu sei que está difícil, eu sei que está doendo, eu sei que muitas vezes você sai daqui com aquela vontade de orar com a tua família, de você orar pelo teu filho que está longe do caminho de Deus. É uma porta que parece que não está se abrindo, e a vontade é desistir. Eu quero te dizer, não se afaste da verdade, porque a verdade vai prevalecer sobre a tua vida. Deus é teu juiz, Deus é teu Senhor, Ele te guarda, Ele te protege. Ele vai fazer com que a palavra dele não volte vazia, e vai cumprir tudo que ele determinou sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os seus. Guarde a tua vida na verdade. A verdade te liberta, a verdade te cura, a verdade te restaura, a verdade te livra do mal. Afasta-se da aparência do mal, afasta-se das mentiras, das meias verdades que te iludem, para você deixar de fazer aquilo que você tem para fazer. Não fica adiando o teu chamado. Deus te escolheu, Deus te separou.